Fala pessoal, Newton aqui, seu tutor na Biprod OutSystems. Hoje nós vamos tratar de mais um How-To. Os How-Tos são vídeos rápidos com passo a passo de temas interessantes. Hoje o nosso tema é como usar Service/Server Actions no OutSystems. Segue aí logo depois da nossa vinheta. Bora! Bom pessoal, temos aqui uma aplicação então para demonstrar para vocês. Eu vou acessar aqui a interface. Vou criar uma nova tela, então vou adicionar uma screen, né? Uma screen vazia. Vou chamar essa screen de Calculator. Então, adicionamos uma nova screen. Vou adicionar um container. Então, eu seleciono aqui esse container e arrasto para o nosso main content da screen. E nós vamos criar aqui algumas questões. A ideia nossa é criar, então, inicialmente, uma espécie de calculadora para fazer um cálculo aqui na tela. Isso é uma calculadora apenas de soma, para demonstrar. Só que nós vamos trabalhar ali com uma constante. Então, nessa soma, a gente sempre vai utilizar uma constante. E essa constante será utilizada vindo de uma site property. Então, nós vamos explicar todos esses conceitos para você. Primeiro, da Client Action. Pessoal, uma Client Action é uma ação que a gente consegue utilizar essa ação. Ela tem vários escopos. Nesse escopo que nós estamos demonstrando agora, essa Client Action ela vem de um escopo de tela. Então, por exemplo, se eu criar outra tela e quiser usar essa Client Action aqui, que eu vou chamar de Calculator Screen, eu não vou conseguir. Eu consigo utilizar apenas na tela Calculator. Então, nós temos uma Client Action de escopo local, escopo dessa tela Calculator. Então, isso aqui vai ficar bem claro para nós. O que nós vamos fazer aqui? Para uma calculadora, então, a gente vai trabalhar com alguns inputs, né? Então, nós temos aqui, ó, vamos colocar dois inputs. Que serão os valores que vamos somar. Vamos trabalhar só com soma aqui para demonstrar para vocês. Nós vamos colocar aqui variáveis locais, que serão as variáveis desses inputs. Então, nós vamos chamar a primeira de field 1 e a segunda de field 2. Beleza. As duas têm que ser, a gente quer trabalhar com uma calculadora, então as duas têm que ser do tipo numeral. Então, nós vamos colocar aqui do tipo inteiro. Pronto. Bem simplesinha mesmo. Vamos atribuir. Então, seleciona o campo e atribui a qual variável ele pertence. Então, selecionei o segundo campo, ele vai pertencer a esse tipo aqui. Automaticamente você vê que o input type desse input já muda. E nós vamos adicionar um botão. Então, puxei um botão aqui, vou arrastar esse botão nessa parte. Aqui, pessoal, aconselho vocês virem aqui no Widget Tree, ó.
até para conseguir ver, ó. Conseguem ver que o nosso container vai encapsular tudo. Então a gente vai deixar tudo dentro do mesmo container, tá? Ele estava fora, eu já arrastei e deixei lá. Vou colocar aqui um add, poderia ser um sum. Está fazendo uma relação aqui de soma, então. Esse botão ainda não tem uma action. Nós vamos atribuir uma action a ele. Então eu venho cá e seleciono que o calculator screen, que é a client action de escopo local, vai receber isso daqui. Beleza. Então eu já tenho uma ideia de cálculo. Só que aqui, ó, falta o resultado. Então eu vou colocar mais uma variável chamada result. Será do tipo inteiro também. E essa eu vou demonstrar ela numa expressão. Então eu vou colocar mais um container aqui embaixo. E vou falar, olha, a gente tem duas opções aqui. Eu posso simplesmente arrastar o result para cá. Ele vai entender que é para criar uma expressão. Isso acelera para vocês. Vou fazer assim para vocês já utilizarem outra forma, tá? Mas poderia fazer arrastando, utilizando aqui uma expressão diretamente de cá e apontando para a variável result. O que isso vai trazer? A gente vai atribuir que sempre que eu somar esses dois, o valor da soma será atribuído ao result. Então vai vir nessa expressão aqui de baixo. Beleza, pessoal. Temos então a nossa ideia. Podemos colocar um título aqui, ó, que a gente pode definir aqui como calculator. Então você pode colocar aqui, por exemplo, arrasta para cá um texto, utilizar dentro do title. Colocar aqui calculator. Ok. Temos então a nossa ideia principal. Vamos voltar aqui para a nossa interface. Ó. Voltamos para a nossa tela, calculator. Então estou utilizando aqui uma variável de escopo local. Só que eu quero então utilizar uma variável de escopo, uma client action de escopo global. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou clicar aqui no Logic, vou criar aqui uma pastinha chamada calculator e criar uma client action. Quando eu crio uma client action por aqui, aí pode ter vários usos. Você pode colocar uma client action setorizada de utilidades, por exemplo, onde você coloca várias funções que são usadas em várias telas. Para isso que você cria então uma client action de escopo global. Nós vamos colocar aqui calculator sum. Então vamos colocar global mesmo. Tudo bem, temos aqui um calculator global. Eu vou receber duas variáveis aqui. Então, vou chamar de field1 novamente, do tipo inteiro, e field2, também do tipo inteiro. Só que aqui eu quero que ele retorne o nosso resultado, né? Então, vou falar aqui, olha, result. É o valor que você vai voltar a nós. Vai ser do tipo inteiro também. Então, essa variável global, ela pode ser chamada em qualquer tela, porque ela é acessada, ela pode ser acessada por qualquer tela. Então, eu vou chamar ela aqui. Além disso, essa variável global, ela tem essa opção. Olha, você pode trabalhar com ela como uma função. Então, eu posso simplesmente... Por que eu utilizaria uma função? Eu posso usar uma função para ser chamada dentro de uma expressão, por exemplo. Então, é um do facilitador de você utilizar uma função. Se ela é pública ou não, eu posso utilizar, se eu deixar ela como pública, eu posso utilizar ela em outra aplicação, por exemplo. Então, a variável, essa client action de escopo global tem várias utilidades aí que você pode ter. E aqui, pessoal,
Eu vou atribuir então que o field1 eu estou passando como field1 e field2 como field2. Beleza, temos a nossa variável. Agora eu vou vir aqui na nossa client action de escopo global, que é aqui onde a conta irá acontecer. Pessoal, tem um negócio muito interessante aqui que a gente vai fazer, que é já utilizar uma server action. Por que eu vou usar uma server action? Vou mostrar aqui para vocês. Em primeiro lugar, nós vamos usar um site property. O que seria basicamente um site property? É uma variável de escopo global do servidor para essa aplicação. Então, assim, eu utilizo ela quando eu quero armazenar um tipo de valor, que são do tipo simples. Então, eu tenho um tenant ID, por exemplo, aqui, um name. Então, eu coloco nela um data type do tipo simples. Eu posso usar um identifier ou posso usar essas do tipo que a gente já conhece daqui. Só que eu não posso utilizar ela de um tipo mais complexo, por exemplo, seria um tipo de entidade. Isso a gente não consegue fazer, tá? Nós vamos usar aqui uma variável do tipo inteiro e eu vou deixar o default value dela como 2. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou mostrar para vocês o uso. Vamos colocar aqui, ó, constante. Vai ser uma constante. O uso dessas variáveis, elas não podem ser em escopo de client action. Então é apenas em escopo de server action. Porque essa informação vem do servidor, ela está armazenada numa tabela específica do OutSystems do servidor. Então você só consegue acessá-la por meio do servidor. Então nós vamos criar uma server action chamada get site property value, onde nós basicamente vamos consultar esse valor da site property, não tem uma entrada. Então eu vou falar assim, olha, eu vou colocar aqui uma variável de saída, que eu vou chamar de value, do tipo inteiro, e vou falar que value, aqui eu vou falar que value, o meu value é igual, eu tenho acesso aqui, ó, site constante. Então estou falando com ele que eu estou retornando um valor de uma site property, que é um valor de uma constante que eu defini aqui. Então, pessoal, olha só. Utilizando dessa questão. O que nós temos aqui? Tenho o meu calculator, onde eu vou fazer o nosso cálculo. Então aqui nós basicamente vamos fazer que o nosso result ele será igual ao field1 mais o field2, mas está faltando alguma coisa aqui, não tá? Eu não quero usar minha constante. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer isso aqui para antes do nosso result, porque eu preciso ter isso disponível. Se eu colocar depois aqui, eu não tenho ele disponível para utilizar no result. E voltamos aqui, mais o valor retornado aqui, que é o valor da constante. Então, por exemplo, se eu recebi no field1, no field2, 2, como 2, um inteiro, né? Seriam 2 mais 2, seria 4, mas como a constante está com 2, o resultado que vai voltar lá é 6. E a gente pode até voltar o valor da constante para demonstrar alguma coisa lá. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Constraint, que é um inteiro. Nós vamos voltar esse valor também. Eu vou colocar aqui que é constraint, que é um retorno,
ele é igual ao valor que volta daqui, ó, do value, para a gente poder diferenciar lá na tela. Então aqui a gente tem o uso já de uma Client Action de escopo da tela, uma Client Action de escopo global e uma Server Action. Essa Server Action, logicamente, rodada apenas no servidor e retorna um valor para o nosso front lá através da Server Action, que ela consome esse valor e retorna para a gente. Então, utilizando aqui, voltando na tela, vou na Calculator Screen, eu já estou chamando o Calculator Global, que é o nosso Client Action de escopo global. E eu vou colocar mais uma variável local aqui, chamada Constraint. Então aqui, pessoal, agora, o que a gente vai ter aqui, ó? O nosso Calculator Screen, ele vai fazer algumas modificações. Porque eu quero que o result seja retornado, né, como valor de result aqui, e o constraint seja retornado como valor de constraint da global. O que eu vou fazer com isso aqui? Para um, eu vou retornar um valor com a constraint, e vou chamar outra expressão aqui, agora chamando da outra forma que eu mostrei para vocês, onde eu vou separar, então, o resultado. Olha só, vou falar que o resultado seria, então, o resultado que eu vou mostrar menos a constraint. Só temos que mudar aqui para falar que é um inteiro. E ele vai aceitar. Pronto. Então temos aqui a nossa lógica definida. Vamos rodar essa tela aqui. Eu vou deixar ela como uma anônima para a gente não ter que fazer login. E vamos ver ela funcionando. Abrimos aqui. O valor que nós temos aqui é 0, né, que é o valor default. Vou fazer um 2 mais 2 e vou dar um add aqui. Ó. Então, o valor com a constraint é 6 e o valor sem a constraint é 4, que é o valor do resultado real. Né? Vamos fazer mais uma. Tudo como esperado. Ó. 9 e 7. Agora eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Ó. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou consultar aqui, vou lá no nosso Service Center. Vou clicar aqui na engrenagemzinha que eu já vai acessar diretamente o nosso Service Center. Vou logar. Ele já vai abrir lá na nossa aplicação. Como eu fiz a chamada direto de lá. Então nós vamos fazer uma pequena modificação aqui. Ó. Eu não tenho uma constraint com um effective value aqui de 2. Quero mudar para 3. Essa que é a parte interessante da Site Property. Mudei para 3 aqui. Vou dar um redeploy aqui. Para ser efetivo esse valor. Vou atualizar a nossa aplicação aqui. Mas aqui agora, ó, vou fazer de novo. 1, 2 mais 2. O valor já mudou. Você vê que então eu consigo fazer a alteração do valor da Site Property sem acessar diretamente o nossa aplicação. Não preciso republicar, ir lá e mexer no código de novo. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos na nossa próxima interação aí. Muito obrigado a todos.